Oi, gente. Pois é, a seleção brasileira deu uma amarelada, né? Pipocaram e resolveram jogar a Copa América. Eu já tinha dito no meu vídeo anterior que a gente teria que aguardar, não é, para ver se de fato eles fariam boicote, porque eu era cético em relação a isso. Eu elogiei eles terem se posicionado contra a Copa América, mas entre você se posicionar contra e você de fato fazer um boicote à competição e dizer que não vai jogar, existe uma distância, né? O meu ceticismo naquele vídeo, vocês podem rever o vídeo e perceber que eu falava, vamos ver e tal, muito bom o Tite, o Casimiro estarem se posicionando contra, mas não dá para ter certeza. E agora nós sabemos disso. Queria lembrar a vocês que hoje, às 8 horas, eu vou participar do podcast, não é? Ciência e Política Podcast com o biólogo Henrique, com o Darth Lunus, não é? A gente vai falar sobre Estado, República, Parlamento e Ancapistão, que é uma brincadeira com as pessoas que são os anarcocapitalistas, porque nenhum de nós três defende o anarcocapitalismo, obviamente nós somos críticos a essa concepção. Eu tenho muitas críticas em que eu vou explicar, inclusive, nessa live. E a live vai acontecer hoje às 8 horas no canal Ciência e Política Podcast. Eu sou convidado e torço para que vocês assistam. Pois bem, a reportagem traz o seguinte: que os atletas devem fazer um comunicado acompanhado de um manifesto após o jogo dessa terça-feira contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte: os jogadores vão criticar o evento, criticar o fato de não ter sido consultados, criticar tudo isso, mas vão dizer que vão jogar. Ou seja, essa vai ser a posição oficial, provavelmente apresentada amanhã. Existe uma outra coisa envolvendo o Bolsonaro. O Bolsonaro quer a troca do Tite. O Bolsonaro quer o Renato Gaúcho, que segundo fontes aí do esporte, ele seria mais alinhado ao bolsonarismo, não é? Ele seria uma figura mais alinhada ao bolsonarismo. Eu que já não tinha muita simpatia pelo Renato Gaúcho, depois de sabendo disso, minha simpatia se tornou ainda menor, né? Muito menor. E diante desse contexto, embora eu tenha dito e mantenho que eu acho que a aceleração mostrou falta de firmeza, se isso for confirmado, que não está só na reportagem da revista Fórum, que também está nessa reportagem aqui, ó. CBF mantém Tite na seleção e jogadores decidem disputar a Copa América, que foi publicado na Wall Sport e também foi publicado lá em vários outros lugares, não é? Eu penso o seguinte, que se Tite incomoda Bolsonaro, é melhor que ele fique. É melhor que não haja troca pelo Renato Gaúcho, né? Então, e eu tenho quase certeza que se o caso aconteça do Brasil não ser campeão da Copa América, uma coisa que pode acontecer no esporte, eles vão querer usar isso, né, para tirar o Tite e botar uma pessoa como Renato Gaúcho, que segundo fontes ligadas ao PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, seria mais alinhado ao Bolsonaro, né? O Itaú, Ambev, Gol, Mastercard já haviam demonstrado preocupação e cobrado investigação sobre abusos cometidos pelo Caboclo. O Caboclo é o atual presidente da CBF, que está momentaneamente afastado, né, por isso. Né, na verdade, ele está afastado por acusações de assédio sexual. É um outro tema que eu não tratei aqui no canal, mas enfim, é uma polêmica que envolve o atual presidente da CBF. Né? A notícia traz os detalhes que os atletas devem fazer um comunicado acompanhado de um manifesto com críticas à forma como o evento foi organizado em meio à pandemia, como eu já tinha adiantado, né? Deve ser divulgado depois do jogo contra o Paraguai dessa terça-feira. O elenco deve ser muito parecido com o que disputa as eliminatórias, né? O Tite pode trazer mais 3 atletas, né? Quando o Brasil foi anunciado, os jogadores passaram a discutir um possível boicote, mas e também foi discutido com outras seleções, mas não houve consenso e a ideia não prosperou. Então, tudo leva a crer que, de fato, a Copa América vai acontecer, que os jogadores da seleção brasileira vão fazer esse manifesto contra a competição
mas eles vão jogar a competição, não é? O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: eu acho que faltou coragem, faltou nesse momento de enfrentar esse governo, porque o governo brasileiro, o Bolsonaro, ele claramente quer capitalizar uma eventual conquista da Copa América para tentar se proteger de críticas, né, para tentar alavancar sua popularidade. Ele acredita que se ele aparecer do lado do troféu, isso teria um impacto positivo na popularidade dele. Eu tenho sérias dúvidas, eu acho que não serviria muito para aumentar a popularidade dele. Mas Bolsonaro acredita nisso, está apostando nisso. Só que com essa polêmica e com esse problema com o Tite, né, e problema com parte dos jogadores, passou a até ser interessante que o Brasil seja campeão da Copa América. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo porque aqui eu gostaria que o Brasil fosse campeão, porque se o Brasil for campeão e Tite se recusar a comemorar com Bolsonaro e os jogadores brasileiros não quiserem misturar a política com o esporte, que seria o ideal, isso vai ser um tapa na cara do Bolsonaro, né? Seria muito bom. Agora, claro, que se depois de uma eventual conquista eles posarem com fotos com Bolsonaro, eu não acho que vai adiantar muito para ajudar Bolsonaro, mas pegaria muito mal, seria um verdadeiro vexame, seria um verdadeiro 7-1 com a seleção brasileira, se a seleção brasileira se prestasse a esse papel. A gente nunca pode afirmar o que é que vai acontecer, mas diante do fato de Bolsonaro estar com tanto interesse de tirar o Tite, talvez fosse bom o Brasil ganhar a Copa América para o Tite ter mais elementos para ficar na seleção e se recusar a comemorar com Bolsonaro e manter essa linha de manter o afastamento. Mas é claro, tem muito que a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer, e é óbvio que se o Tite e outros se dobrassem, como se dobraram em participar da Copa América, obviamente que pegaria muito mal para eles, né? Embora eu não acho que de fato isso possa salvar o bolsonarismo da sua queda de popularidade vertiginosa que está sofrendo nos últimos meses, porque essa queda não vai ser salva por esse tipo de coisa. Ela não tem como ser salva porque as provas não tem como ser salva, é um exagero, né? Sempre existe a chance de auxílio emergencial voltar, de o processo de vacinação e a economia voltar um pouco, e algumas pessoas não muito politizadas, digamos assim, relativizarem todos os crimes que esse governo cometeu. Eu espero que isso não aconteça, e acredito que não vai acontecer, mas a gente tem que sempre deixar uma margem para o inesperado, uma margem para aquilo que está indefinido, né? Eu convido vocês todos a participar da minha live com o biólogo Henrique e com o Darth, né, Lumos, na canal Ciência e Política Podcast, que a gente vai ter uma conversa muito boa sobre Estado, sobre parlamentarismo, sobre democracia e outros assuntos, né? E é capaz até da gente comentar sobre a Copa América, embora não esteja na nossa programação. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.